Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Espero que você esteja bem. Hoje é quarta. Ontem foi quarta, como falou o Edson. Amanhã será quarta, porque está passando muito rápido. Já nem saímos de domingo, já é quarta de novo. Já está chegando. Amanhã vai ser ceia. Olha que da hora. Vamos ter uma reunião de oração abençoada. E vai ser ceia. Vamos ter aquele... como fala? Nós estamos fazendo devocional e a quinta-feira é o devocional de Páscoa que fala sobre a ceia de Páscoa que Jesus fez com os discípulos. Foi numa quinta, sim, foi numa quinta. Então nós vamos seguir esse espaço. Bom, queria falar com vocês uma coisa importante que o Rogério publicou na segunda, acho que foi, a questão de um adolescente, um jovem morto, e alguém estava falando lá que tinha avisado para ele na igreja que ele já tinha atentado de morte. E essas coisas aí acontecem bastante, né? E aí eu lembrei de um fato, né? O Alex Naldo até foi tocado lá e falou, deu testemunho, que é exatamente um aviso quando ele chegou da Bahia para cá, e ele não gostou muito do serviço, né, assim, do jeito de São Paulo e tal, e ele falou, eu vou voltar para Bahia lá com a minha mãe, meu pai, né, e eu tô com saudade e tal. E eu falei assim, você não vai voltar não, porque em 6 meses você vai morrer lá, você tem que ficar aqui. Então você vai ficar 6 meses aqui. E ele não me conhecia muito, né? Falou, vou ficar mesmo e tal. Não. Desistiu de ir, né? Obedeceu. Em 6 meses ele vai dar o testemunho aí, você vai ver o que houve. Eu lembro de tudo que eu avisei e aconteceu. E porque foi direção de Deus. E futuro é complicado, porque não adianta você falar para futuro de hoje, de amanhã. Os avisos de Deus são a longa data. Se ele fala assim, olha, não faça tal coisa, e não é porque vai acontecer tal coisa hoje ou amanhã, pode ser que daqui 10 anos aconteça, entendeu? O povo é meio místico, entenda. A turma quer o aviso para hoje, para amanhã, a turma não pensa lá na frente. Então, Deus não é um camarada que fica manipulando atitudes muito pequenas de um dia, de meio-dia. Ele vê a vida. Então, um aviso espiritual, ele é de longa data, não é uma curta data, é um aviso espiritual longa data, sempre longa data, porque vai mudar a tua vida toda. Os avisos que é dado é longa data. Eu posso ver algumas coisas imediatas, né? Mas é uma ação rápida. Por exemplo, eu estava numa festa esses dias de aniversário, e eu vi uma pessoa que fazia tempo que eu não via, e eu vi os mesmos demônios que ela tinha antes voltando. Será que essa pessoa está preparada para ouvir o que eu vou falar? Conta para mim, né? A Bíblia, ela é avisos de ponta a ponta. Você viu os mandamentos? Os mandamentos são o quê? Avisos. Então ele começa, não matarás, não isso, aquele que tal fizer e tal. E ele se resume bem, Êxodo 20 está aí, mas ele fala que por causa da maldade dos pais, vamos dizer, por causa da iniquidade dos pais, os filhos sofrem. Quantas vezes eu avisei dos filhos, muda teu comportamento, que teu filho vai dar trabalho em tal área, vai acontecer tal coisa, vai influenciar ele numa escolha assim, vai influenciar numa escolha daquele jeito. Mas é muito difícil, porque as pessoas têm uma visão do que ela gosta sempre, não é do espiritual. Ela não está preocupada.
vamos dizer, se você vê um menino lá que quer estudar algo, vamos dizer, sei lá, nem sei o que falar, de uma profissão que vai afastar ele de Deus, mas dá muito dinheiro. E aí, papai? Né? O que você vai achar? Tipo, para ele ganhar dinheiro, ele vai ter que limitar as ações com Deus, ele vai ter que estar espiritualmente muito mais desligado de Deus do que ligado. Tem profissão assim? Tem, ligado ao mundo, né? Por exemplo, uma pessoa que escolhe uma profissão de diretor de filme no Brasil, ele consegue conciliar a vida dele com Deus? Um exemplo de uma profissão, um artista, né? Será que ele consegue? Algum conseguiu? Né? Todos que se converteram normalmente, eles não deixaram isso, mas isso é um exemplo. Eu vou colocar uma coisa importante, porque logo depois desse vídeo, eu vou colocar o que o Rogério colocou, o testemunho do Alex Naldo, que eu achei muito importante, e depois eu vou colocar uma palavra que eu dei, Avisos de Deus, que foi publicado há uns tempos atrás. E eu queria que você tivesse paciência, e eu queria que você se ligasse mais no espiritual, largasse de ser carnal, e ouvisse os avisos de Deus sobre você. Quando eu falo alguma coisa, a pessoa não acredita mais em mim, e muitas pessoas, porque se contaminaram com muito tipo de palavra. E eu falo que isso prejudica, porque aí você fala assim, eu vou conversar com o pastor, ver o que ele acha, né? Esse o que ele acha é complicado. Antigamente era assim, vamos conversar com o pastor, vamos pedir uma direção de Deus, diferente, né? E o que está acontecendo é que, como as palavras estão tão misturadas, cada um dá um conselho diferente, falando que é o homem de Deus, talvez não seja um aviso de Deus, né? É complicado isso aí. Eu entendo quem fica numa posição de retaguarda, mas eu falo que o amor de muitos esfriou, né? Então eu queria que vocês ouvissem esses testemunhos. Eu fiz avisos para pessoas queridas minhas e não ouviram, caíram, estão pagando por aquilo. Pagando? Não, estão na consequência daquilo que eles escolheram. E quando a gente fala assim, morte, às vezes é uma morte espiritual, e a turma não dá valor. Vai sofrer um negocinho aí e tal. Então, atento a esse testemunho, atento que o Rogério colocou, é um videozinho, depois tem o testemunho do Alex Naldo, só que é só áudio, e depois tem uma palavra, tá? Deus abençoe você.